Uma outra coisa muito legal aqui no TypeScript é o Keyoff. Com ele, a gente pode extrair as chaves de uma tipagem e utilizar ela como um union type aí, em qualquer tipo que a gente queira. Eu já vou definir uma interface aqui chamada person e eu vou criar um tipo chamado personKeys. Eu posso utilizar a palavra-chave keyoff e passar uma tipagem aqui de um objeto e eu vou criar uma função muito simples, né? Chamar de modify prop aqui e vou receber uma propriedade, né? E ela vai ser a nossa personKeys. Não vou pôr funcionalidade dessa função, porque o foco aqui é a tipagem mesmo. Mas olha que legal. Eu vou utilizar o modify prop aqui e quando eu chamar ele, olha que interessante. Assim que eu abrir a string, eu vou ter aqui como valor todos os nomes aqui das propriedades que tem no meu objeto person. Então, o keyoff pegou todas as chaves aqui da nossa interface que descreve um objeto que contém essas propriedades, name, age e e-mail. As chaves aqui desse objeto é exatamente essa, name, age e e-mail. E aí eu posso utilizar elas aqui, né? Vou aproveitar a deixa aqui desse nosso keyoff para a gente voltar um pouco a falar sobre a restrição de tipos genéricos. Eu vou criar uma função aqui chamada getProperty. Nessa função eu vou querer receber um objeto, vou deixar ele n aqui por enquanto, e uma chave que vai ser uma string, né? Então olha que interessante. Eu criei aqui 3 objetos completamente diferentes, person, player e book. Person tem name e age, player tem nick e health e book tem title e autor. Eu vou deixar minimizada aqui essa função e aqui embaixo eu vou utilizar ela, né? getProperty, vou passar o meu objeto person e eu posso passar aqui uma chave qualquer. Mas vocês notam que eu dou um Ctrl espaço e ele não me sugere nada, né? Mas como a gente está usando o TypeScript, vocês precisam aprender a fazer o TypeScript nos ajudar a desenvolver o nosso código, né? Então vamos utilizar aqui uma restrição genérica, né? Para essa nossa função. Eu vou abrir aqui o menor que e o maior que e vou definir um tipo genérico aqui para o nosso objeto, né? Então agora o nosso objeto é do tipo T. Se eu passo o mouse por cima da função, vocês notam que o genérico dessa função aqui é exatamente o objeto que a gente passou. Então, o tipo aqui do genérico é um objeto que contém as propriedades name e age. Com isso, eu posso passar uma vírgula aqui e definir um segundo genérico, que vai ser a nossa chave. E aí, eu posso passar ela aqui, né? E ainda assim, a gente não está recebendo sugestão nenhuma do TypeScript, mas vamos utilizar aqui a restrição de tipos genéricos, utilizando a palavra extends e o operador aqui keyoff. Então, o nosso tipo genérico K ele tem que estender as chaves do tipo genérico T. E aí a gente coloca ele aqui como segundo parâmetro. Quando eu abrir a string aqui no segundo parâmetro, ele vai me sugerir as exatas chaves aí do nosso objeto que a gente passou como primeiro parâmetro. E como isso aqui é um tipo genérico, isso significa que eu posso passar qualquer objeto aqui para dentro, né? Então se eu passar aqui o objeto de player, vocês vão ver que agora ele vai me sugerir as propriedades desse objeto player, né? Então a gente tem aqui health e nick. E vou passar aqui o nosso livro. E assim que eu abrir a string, ele vai me sugerir as propriedades do objeto livro aí que a gente passou como primeiro parâmetro, né? Então, isso aqui é só uma pequena demonstração aqui do poder aí da tipagem do TypeScript. Eu entrei num projeto meu aqui, bem simplesinho, né? Onde eu utilizo uma lib mongoose, que é uma lib para conectar com o banco de dados MongoDB, né? E ela utiliza aí bastante dos genéricos e restrições de tipos genéricos. E eu vou mostrar um exemplo aqui do uso do keyoff, né? Então, olha que interessante, eu criei uma função aqui que vai receber um member data e ele vai ser aqui um hydrated document. Essa aqui é uma interface do Mongoose e ela vai receber aqui um tipo genérico que vai ser a interface de um esquema de objeto, né? Esse esquema de objeto eu mesmo criei, é uma interface aqui e ela tem aqui algumas propriedades bem simples, né? Que utilizam também outras interfaces, né? Mas tudo que vocês precisam saber é que MemberSchema é uma interface que descreve um objeto que contém ID, Guild ID, Rank, Perms, etc, né? Então, quando o Hydrated Document recebe essa interface, um Hydrated Document é um objeto onde a gente pode controlar os dados do nosso membro no banco de dados. E olha que interessante, esse objeto ele tem um método get aqui. E quando eu chamar esse método get, vocês notam que na tipagem dele aqui, o primeiro parâmetro é as chaves de MemberSchema. E MemberSchema é o genérico que a gente passou aqui. Então é aquele mesmo conceito que eu acabei de apresentar para vocês. E se eu abrir aqui a string, eu vou ter todas as propriedades que eu posso dar um get aqui do nosso member data, né? Então eu posso dar um get nesse guild ID aqui. Inclusive, ele vai retornar o exato tipo
que é a propriedade, né? Então aqui o meu guild ID, ele é do tipo string, e aqui, ó, na minha variável, eu estou recebendo esse exato tipo aqui, né? String. Vou voltar aqui, vocês vão ver. Eu tenho aqui a minha propriedade rank, e ela é também uma outra interface. Se eu clico nela aqui, vocês notam que ela é uma interface muito simples, né? Que descreve um outro objeto. E aí, se eu definir que eu quero receber ela aqui, olha que legal, o meu result, ele vai ter essa interface aqui agora como o tipo dessa variável. E aí eu posso fazer aqui, ó, um result, e aí eu tenho todas as propriedades da interface lá, né? Se eu colocar aqui o guild ID de novo, agora eu vou ter uma string, né? E uma string, ela tem métodos de strings, né? Eu vou entrar aqui nessa interface, obviamente vocês não vão entender nada disso aqui. Até eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de entender esses tipos gigantescos que essas libs criam, né? Mas não é tão difícil da gente analisar aqui, né? Aqui começa o genérico desse tipo, e esse type, ele pode receber 3 genéricos. O primeiro é o doctype, depois a gente tem esse outro aqui, toverrides e o tQueryHelpers, né? Mas o que importa mesmo é o primeiro que a gente passou aqui, né? Se vocês olharem aqui no meu hydrated document, eu estou passando o primeiro genérico, que é o doctype. Então, eu posso selecionar esse nome aqui e a gente vai ver onde mais ele está sendo usado. Então, vamos caçar aqui onde está o keyoff lá do nosso método get, né? Então, esse doctype aqui, que é o genérico, ele vai viajar entre diversas interfaces e types até chegar lá naquele método get, né, que a gente espera o primeiro parâmetro como as chaves do nosso documento. Então, deixa eu testar esse aqui, ó. A gente tem esse document, vou entrar aqui e olha que legal, ele tem diversas propriedades e chegamos aqui no nosso método get, né? Esse método get, ele tem um outro genérico aqui que restringe o tipo e o nosso parâmetro path é do tipo T. E T é um tipo genérico que estende as chaves do nosso doctype, que foi o nosso documento que a gente passou como genérico lá na primeira interface. Então tá bom, né? Já chega, senão vocês vão acabar se confundindo. Eu admito que esse é um assunto um pouco difícil de entender, mas se você pega, você começa a criar tipos de interface muito incríveis aí que vão te ajudar no desenvolvimento. Mas o conceito é muito simples, né? A gente recebeu aqui primeiro um objeto genérico e como segundo genérico a gente disse que ele é um tipo que tem que estender as chaves do nosso tipo genérico que a gente passou como primeiro parâmetro, né? E para complementar aqui o nosso vídeo anterior, quando a gente falou sobre o typeof, eu criei aqui esse arquivo config, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui esse objeto que está dentro do config.json, né? Vou fazer aqui um import bonitinho. Vou criar aqui o meu type colors. Ele vai ser o typeof de config.colors. E eu vou criar uma função aqui, vou chamar de coloredlog, né? Vai ser como se fosse um console log colorido, né? E aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode receber aqui uma color e o texto, né? Que a gente vai ter para dar o console. E aí, quando a gente utilizar aqui o coloredlog, a gente passa aqui o código da cor hexadecimal, pode ser a cor que você quiser, e depois o texto, né? Mas eu vou estar utilizando o keyoff para restringir o tipo aqui dessa propriedade, né? Para que ele seja apenas as chaves aqui do nosso objeto de colors. Eu só quero que a função coloredlogs possa receber uma das cores que tem aqui no nosso config.colors. E aí eu vou criar meu tipo aqui, ó, color key, e ele vai ser o keyoff de colors. Se a gente quiser só ter esse color key e não precisar mais dessa tipagem aqui, a gente pode fazer um combo aqui de extração de tipos, né? Então eu vou extrair as chaves de tipo de config.colors. E aí eu não preciso mais desse tipo aqui em cima. Agora, quando eu passar o mouse aqui por cima desse type, vocês vão ver que ele pegou todas as chaves do meu objeto config.json. Obviamente da propriedade colors, né? Então, se eu volto aqui, vocês notam que é exatamente isso. Ó. A gente tem success, danger, primary, secondary e tudo mais. E aqui a mesma coisa, ó. Success, danger, primary, secondary. Ele virou aqui um union type, né? Onde pode ser ou essa string, ou essa outra, ou qualquer uma dessas outras, né? Então, eu posso definir como o tipo aqui da nossa propriedade color. E agora, quando eu for passar o parâmetro aqui, ele vai me sugerir todos os nomes aqui das propriedades que tem lá no nosso objeto, né? Então, vamos supor que eu queira a cor verde, eu vou pegar aqui o success, né? E aí como eu usaria isso aqui dentro? Vamos fingir que a gente está usando uma lib aí que colore o texto, né, no terminal. Então a gente passaria ele aqui dessa forma. Eu pego aqui o meu config.colors e como chave, se eu abrir o colchetes aqui para passar uma chave, ele vai me sugerir exatamente as chaves que eu tenho dentro desse objeto, né?
Se eu recebesse aqui na color apenas uma string, eu não poderia utilizar ele como chave, porque a segurança do TypeScript não permite que isso aconteça, né? A gente poderia passar qualquer outra coisa aqui, ó. Vamos supor que eu passe rinco aqui como o primeiro parâmetro. E se eu olho aqui no meu objeto, não existe nenhuma propriedade onde a chave é rinco, né? Então, quando eu restringo o tipo aqui do nosso primeiro parâmetro com as chaves do nosso objeto, eu já não posso mais passar qualquer coisa aqui. Tem que ser as chaves do objeto, né? Então, eu vou passar aqui de volta o success. E agora ele pode ser usado como índice aqui do nosso objeto. E aí a gente teria a nossa cor aqui e depois a gente passa o nosso texto, né? Então, em qualquer lugar, quando eu utilizar a nossa coloredlog, eu posso escolher aqui minhas cores pré-definidas, né? Então, agora eu quero um vermelho, posso passar ele aqui e aí eu passo um texto, né? Mais uma vez, eu preciso dizer que ainda há bastante coisas para a gente ver sobre o Koff, mas como a gente ainda não entendeu alguns recursos aí do TypeScript, como eu não apresentei eles ainda para você, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido aí que o Koff serve para extrair todas as chaves de um objeto, da tipagem de um objeto, né, na verdade, para a gente poder criar aí um union type de strings, que são exatamente as chaves aí dessa tipagem desse objeto, né? Então, é basicamente assim que o Koff funciona no TypeScript.